Bom dia, pessoal. Espero que vocês e seus familiares estejam bem. Estamos começando mais uma live exclusiva para Software. Bom, acredito que todos que estão aqui já tenham participado de alguma live nossa, se vocês já me conheçam, mas para quem não conhece, meu nome é Anderson Ribeiro. Eu sou executivo de produtos responsável por algumas verticais de negócios e uma delas é a Broadcom, que é mais um assunto que a gente vai falar hoje. Gostaria de agradecê-los por mais uma vez estarem conosco e disponibilizar aqui, convidar vocês a seguir nossas redes sociais, nossas mídias, escaneiem o QR Code de vocês. Essa é uma live gravada, então depois vocês poderão ter acesso ao conteúdo através do LinkedIn e do Instagram. Hoje está conosco aqui o Rafael, que é um dos engenheiros da Broadcom. O assunto que a gente vai abordar hoje, ele está muito conectado com o assunto que nós conversamos ontem. Então hoje a gente vai falar sobre proxy, sobre WSS e poder entender um pouquinho de como essas soluções se integram. A gente vem vivendo um grande momento com Broadcom e, sem dúvida, essa é mais uma live exclusiva que vocês poderão acompanhar com o máximo de qualidade. Peço a todos que tiverem perguntas que fiquem à vontade para colocá-las no chat. Ao decorrer da apresentação, a gente vai filtrando as perguntas para que no final a gente possa repassar aos palestrantes. Mais uma vez, muito obrigado pela participação. Vou passar a palavra aqui para o meu amigo Rafael para que ele possa conduzir com vocês. Até logo, pessoal. Não estou te ouvindo, viu, Rafael? Opa, agora sim. Agora? Boa. Bom dia, pessoal. Nos apresentando aqui, eu sou o Rafael Gonçalves, especialista System Engineer para a América Latina. Estou junto com o Thiago Lousada, que é o gerente dessa área, também para a América Latina. A gente vai abordar um pouco sobre a flexibilidade, o controle e a segurança na gestão do tráfego web, que é, sem dúvida, uma das principais preocupações e vetores de ameaças que a gente precisa proteger hoje. A gente vai falar basicamente de duas soluções, mas tudo dentro de um arcabouço, que é o modelo SaaS, que é uma tendência na proteção de grandes empresas. E a gente já dá sequência nessa apresentação, mas, Thiago, se você quiser se apresentar, falar um pouco aí com os nossos participantes. Não, legal. Primeiramente, queria agradecer a oportunidade da Abrasoftware de dar esse espaço para a gente poder explicar, né, mostrar um pouquinho mais das nossas soluções, agradecer também a parceria, é uma parceria muito boa, muito constante, e agradecer a todos os ouvintes, né, as pessoas que estão aqui, dedicando o seu tempo e sua disponibilidade para ouvir a gente aí, a explicar todas as nossas soluções e o que a gente acredita que são as melhores práticas aí para as arquiteturas de segurança. Meu nome é Thiago Lousado, eu sou head do time de especialistas de engenharia para a Latam, e estamos aí com o Rafael hoje para explicar, né, um pouco mais sobre as soluções de proxy, quais são os desafios que os clientes estão encontrando hoje, e agradecer também o Bruno, que fez a live ontem, né, sobre DLP e proxy, sobre SaaS. Então, agradeço a todos aí, estamos aí abertos a dúvidas, aí, a quaisquer dúvidas que venham a aparecer, sobre tudo aquilo que a gente explicar hoje, tá bom? Rafael, com você. Obrigado, Lousada. Bom, dando sequência, gente, a gente vai falar dentro de um conceito do modelo SaaS Framework, preconizado pelo Gartner, e a gente vai abordar um conceito que já é muito comum no cotidiano, na vida técnica de muitas pessoas da área de tecnologia e segurança, que é o proxy, as tecnologias de proxy. Só que, apesar de ela ser uma das tecnologias mais antigas que a gente tem para controle e segurança de uma rede corporativa, ela vem sofrendo algumas modificações e evoluções nas demandas. E para acompanhar tudo isso, a gente traz aqui todo um arcabouço de integrações do nosso proxy com diversas outras soluções aplicando segurança em camadas. Então, a gente vai falar um pouco sobre a parte de isolamento do tráfego, para redução da exposição do usuário a riscos, a integração para inspeção de conteúdo, integração para inspeção de
quanto à à prevenção de perda de dados. Então, tudo isso integrado dentro de um portfólio único reforça aí toda a estrutura que é preconizada dentro desse modelo SaaS Framework, e a gente vai explicar um pouco melhor como essa distribuição ocorre dentro desse modelo, dentro do portfólio Symantec Enterprise Division, agora parte do portfólio Broadcom. Então, basicamente, a solução de proxy que a gente está abordando, ela nasceu para ser uma solução líder de mercado, e até hoje a gente é considerado como a melhor solução em todos os relatórios. A gente se diferencia pela nossa gestão de tráfego criptografado, pela abertura de tráfego criptografado. Isso é um diferencial muito forte nosso. A gente trabalha com modelos que podem ser baseados em nuvem, on-premise, e agora a gente está trazendo mais algumas novidades na flexibilização desses modelos, e a gente vai entender isso mais para frente. A gente tem a parte de integrações com plataformas de Data Loss Prevention, com a plataforma de CASB, para poder auditar o tráfego que vai em direção à nuvem. E a gente tem mais uma novidade, que é o Browser Isolation, que é a parte de você poder isolar o tráfego web. A gente também vai explicar isso. Então, já partindo aqui para a introdução, vamos passar um conceito que é um pouquinho antigo, e a gente vai passar bem rápido por ele, que é o que é um proxy. Então, o proxy ele é um dispositivo que a gente coloca entre o usuário e um destino, basicamente para fazer a inspeção, garantindo não somente a otimização desse tráfego, como também o controle de determinadas políticas de acesso, mas também de segurança. Então, se a gente for parar para avaliar como essa plataforma trabalha, ela vai se diferenciar um pouquinho das alternativas que o mercado acabou oferecendo nos últimos anos. Então, ela é uma plataforma mais específica, uma plataforma mais inteligente, que consegue garantir controles diferenciados e exclusivos, se a gente for comparar aí com uma solução, por exemplo, de Next Generation Firewall, que se propõe a fazer tudo, mas quando você verifica, tem um gapzinho ou outro de alguma coisa ali ele não faz. Mas só para a gente ilustrar um pouco aqui, a gente consegue interromper um tráfego se for malicioso, a gente não consegue ser enganado mediante um tráfego segmentado, aquele ataque mais conhecido como Fragmented Packet Attack. Mesmo dentro de um ataque desse, a gente não é comprometido, porque a gente remonta todos os pacotes e inspeciona aquele pacote independente se ele foi transferido de forma segmentada. A gente pode também, entre outras coisas, controlar o fluxo, o nível de aplicação, o nível de interação com aplicações, rerotear esse tráfego para um outro processamento, como, por exemplo, a inspeção de conteúdo, a inspeção contra a perda de dados, alertar, exibir alertas para o usuário, controlar isso de forma temporal, entre outras coisas. Mas e aí, para a gente já abranger todos os modelos que a gente pode incluir nesse cenário, a gente está falando aqui basicamente da tecnologia Proxy SG, que trabalha com appliances físicos, mas também com appliances virtuais, e não somente em virtualizadores on-premises. A gente vai abordar também como isso pode, de repente, figurar para você dentro de uma nuvem ou na nossa própria nuvem, que é o WSS, Web Security Service. Ele é uma plataforma de proxy, mas ele fica instanciado numa nuvem da própria Broadcom, fazendo com que você tenha aí não somente a capacidade de controlar e proteger os usuários que estão dentro de uma rede corporativa, mas também atendendo os novos desafios trazidos pela pandemia, que aí são usuários espalhados, distribuídos, que às vezes não podem fazer uma conexão interna por VPN, ou às vezes instalar até algum componente para ficar sendo monitorado, e tudo isso é convergido com a nossa rede de inteligência, que provê data feeds justamente para poder apurar alguns conteúdos, como a categorização de sites, o nível de risco, entre outras coisas que a gente vai abordar.
E tudo isso traz para a gente aí o controle e a governança sobre o tráfego web, independente de onde os usuários estejam, qual a conexão deles com a internet, mas também conjugar isso com a proteção de ameaças, enquanto a gente consegue inspecionar o conteúdo para análises avançadas, ou até mesmo inspecionar o conteúdo no sentido aí de prevenção à perda de dados. E reforçando que a gente não está falando de um modelo único, onde você precisa fazer isso exclusivamente on-premise. A gente está falando de uma flexibilidade enorme, onde você pode ter on-premise, em nuvem, com a nossa nuvem, uma infinidade de opções, justamente para poder atender as necessidades de todas as empresas. E aí, só para a gente imaginar onde o proxy está, onde o proxy figura. Hoje o mundo ele é web, né? O acesso à web hoje é indispensável, é crescente e não vai haver uma redução no curto prazo aí. O que a gente vai ver é um aumento progressivo e constante durante muito tempo dos recursos na internet. Isso acaba expondo a nossa empresa a ameaças, às vezes desconhecidas, emergentes. Então a gente precisa tomar controle desse tráfego, dessa necessidade, fazendo com que isso seja gerenciado, aumentando aí a satisfação do usuário com relação à utilização dessa ferramenta, em prol da produtividade, mas também prevenindo a empresa contra fragilidades nesse acesso. Então, a prevenção a ameaças, a prevenção à perda de dados, é um tema que o proxy é chave na integração para poder oferecer esse controle para a empresa. E se a gente for pensar, o acesso ele é completamente autenticado, né? Então a gente não tem gaps como algumas outras soluções de NGFW que a gente pode pensar aí. Então a gente autentica realmente a sessão do usuário, aquele usuário que fez aquele acesso é o usuário que está autenticado, evitando aí o sombreamento de acessos em cima de contas que de repente não foram, causando alguns transtornos na auditoria desses dados. A gente está falando aí de proteger todos os dispositivos, abrindo o tráfego criptografado, permitindo a inspeção correta para a detecção desse tipo de coisa. Então, se a gente fosse ressaltar aí algumas das integrações que a gente tem com o nosso proxy, o Content Analysis para inspeção de conteúdo, Security Analytics para a inspeção avançada de tráfego e análise forense, Web Isolation, que é uma tecnologia que a gente vai abordar aqui junto com o Content Analysis, o CASB e o DLP, que a gente também vai abordar, e o SSL Visibility, que é para empresas que precisam ali de um processamento maior de tráfego criptografado ou designação desse tráfego para sistemas de auditoria, mas o que a gente vai abordar basicamente aqui é o Content Analysis, Web Isolation, CASB e DLP junto com o proxy integrado. Então a gente tem um diferencial muito forte, a gente não precisa crescer em equipamento para poder inspecionar o seu tráfego, a gente não espera também um baixo nível de tráfego criptografado, a gente pensa em abrir o máximo, é uma realidade, você não está lidando mais com poucos sites em certificado, nem em HTTPS, então um projeto de proxy que não contemple pelo menos aí 70% a 90% de inspeção de tráfego é um projeto fadado a gerar problemas, e isso, a nossa estrutura de software, a nossa arquitetura de software nos permite fazer isso sem que eu precise onerar o cliente em aumento de unidades de hardware, né? Entre outras coisas que a gente poderia passar a live inteira só falando disso. Mas vamos simplificar, a gente vai direto agora para os desafios que cercam as empresas hoje e que podem ser respondidos aqui com a nossa solução de proxy e as integrações possíveis, né? Então a gente está reforçando essa mensagem de gestão e proteção do tráfego criptografado, aonde a gente tem a capacidade de abrir esse tráfego e encaminhar esse tráfego aberto para uma inspeção de DLP, para uma inspeção de conteúdo com uma sandboxing, né, entre outras coisas.
E isso tudo integrado e on the fly, né? Ou seja, a gente faz a inspeção durante a transição do tráfego, durante o processamento, e isso sem causar a perda de desempenho no acesso e na experiência do usuário. Se a gente for analisar algumas informações que a gente tem de mercado, algumas tendências, não é somente o controle do acesso web. Infelizmente, existem várias técnicas de disseminação de arquivos nocivos que estão, sim, explorando o acesso e o trânsito de informações via tráfego criptografado, que reforça a necessidade disso realmente ser inspecionado e de que você não precisa atender somente a inspeção de 30% do seu tráfego, como às vezes é praticado, né? E levando ao entendimento de que o cenário de ameaças ele só aumenta e se diversifica. Então a gente precisa atender essas demandas de forma inteligente e no tempo necessário, no tempo correto, né? Então são milhares de sites, milhares e milhões por dia, são criados, milhões de sites são criados por dia, desses hosts às vezes eles são transitórios, e às vezes eles são colocados ali justamente para disseminar malware, outras páginas nocivas, mas a nossa rede de inteligência consegue apurar esse tipo de página e te dar uma visão sobre o que você vai designar de ação para aquele tipo de site. Então, são sites que não têm categorização, se é um site que está reconhecido como malware, entre outras coisas. Tudo isso você tem o poder de escolher como você vai tratar, né? Então, a gente tem a possibilidade de proteger contra o tráfego e as estações de trabalho que estão fazendo esse acesso, mas também de inspecionar o conteúdo que elas estão fazendo download. Então, a gente consegue fazer inspeções de malware no download de arquivos, de forma que esse arquivo não seja colocado dentro do seu ambiente sem que antes ele tenha sido efetivamente testado para conhecer o que aquele arquivo faz, se ele pode causar algum potencial danoso ao seu ambiente, à sua estação de trabalho. E como que a gente consegue trazer toda essa inteligência? Se a gente for parar para analisar os números, são uma rede de inteligência, segunda rede de inteligência civil do planeta, só perdendo aí para a base militar dos Estados Unidos, mas a gente tem aí uma massa de dados que convergem dados de telemetria, são 175 milhões de endpoints, 80 milhões de usuários proxiados pela nossa tecnologia, 163 milhões de e-mails protegidos, isso, claro, números gerais, mas isso tudo vira inteligência. Então, os nossos clientes usufruem dessa base, que é viva, né, que é atualizada em tempo real, conseguindo aí estar à frente das principais ameaças pela convergência dessas informações. E aí, para a gente ter a total noção de tudo que pode estar integrado dentro dessa tecnologia de proxy, a gente está falando aí, basicamente, de integrações com soluções, com encaminhamento de dados para soluções de anti-spam, antivírus, a própria parte do Security Analytics, as tecnologias de proxy, a tecnologia EDR, tudo isso dentro de um arcabouço único. Então, uma das integrações que permite que isso seja possível é o Content Analysis, onde a gente tem aí a parte da reputação dos arquivos, uma análise sobre esse conteúdo por Machine Learning, uma análise efetiva sobre a potencialidade danosa desse arquivo, se ele é um malware, se ele é um antivírus, se ele é um vírus conhecido, e caso você não tenha uma análise nociva desse arquivo até então, a gente consegue, de forma automatizada, sequencial, passar isso para uma sandbox, né? Então, ali dentro da sandbox, o que vai acontecer? Esse arquivo vai ser executado dentro de um container seguro e vai ser emitido um relatório técnico. A decisão sobre se o arquivo é nocivo ou não encaminha esse arquivo, por exemplo, para as outras soluções. Então, a gente está falando de integrar o anti-spam com isso, a gente está falando de integrar
o antivírus com isso. O proxy faz também a inspeção de dados através do Content Analysis. O Content Analysis pode servir de sandbox on-premises para a camada de EDR. Então, isso tudo é permitido, isso tudo é possível através do Content Analysis, que faz parte desse arcabouço de proteção avançada ao tráfego web. E um outro cenário, que aí é uma exigência um pouco maior de proteção, é quanto aos ataques que são realizados mediante o simples acesso do nosso usuário a determinadas páginas. Então, para a gente ter possibilidade de reduzir um pouco o nível de regras que a gente impõe ao nosso usuário, a gente consegue de duas formas, né? Duas formas basicamente. Uma é o isolamento total e a outra é um isolamento seletivo. Então, a gente pode atender a diversos níveis de isolamento, mas o que a gente faz? Tudo que o usuário faz o acesso pode ser isolado. Esse isolamento provoca que esse acesso não cause nenhum problema à experiência do usuário com a página, mas que também qualquer efeito nocivo que aquele acesso represente não consegue afetar o usuário, porque ele está sendo isolado dentro de um container de isolamento nosso. Então, esse acesso ele é feito de forma funcional e segura. Para a gente entender um pouco como é que isso funciona, a ideia é que através de algumas informações, como, por exemplo, o nível de risco da página, o nível associado à reputação, a gente consiga determinar o que vai ser isolado ou não, havendo ainda um modelo de isolamento total e completo. Isso tudo vai dentro do nível de necessidade de segurança, que pode ser acompanhado com perfis também. Então, para um determinado perfil de usuário, você pode aplicar um isolamento total, e para a maioria você pode aplicar um isolamento seletivo, mas isso tudo fica aí ao poder da sua escolha. E aí, esse nível de risco, como é que a gente entende ele? Então, estão organizados aí em 11 níveis. Se a gente for parar para pensar que o 0 é uma whitelist, né, onde a gente pode definir os sites que são confiáveis, que não precisam ser isolados, e a gente tem os níveis que vão subindo. Então, por exemplo, se um site é de nível 4, ele ainda é provavelmente seguro, mas a gente já começa a colocar ele dentro da nossa mira, para continuar observando o comportamento daquele site. Se o site é de nível 10, a gente tem evidência sólida de que aquilo ali não deve ser acessado. E esse isolamento pode atender esses níveis. Então, você pode escolher de qual nível até qual nível você quer isolar, ou um nível que você não quer que acesse. Então, essa parte de Web Isolation se integra com o nosso proxy, a nossa rede de inteligência provê esse nível de risco, e você acaba ganhando um terceiro fator de proteção pela integração dessas duas soluções. Então, essa é mais ou menos aí a forma que a gente poderia ilustrar, trazer uma coisa mais factível para a gente poder compreender, aonde a inteligência do proxy, trazendo aí a categorização de sites, a gente poderia trazer um esquema de proxy, categorização, controle de acesso, com isolamento. Então, a gente vê aí que para algumas categorias a gente já isola em níveis de risco mais baixo, e que para outras categorias a gente começa a ser mais permissivo. Mas tudo isso pode ser combinado dentro daquilo que a empresa acha melhor para ela. Então, essa integração permite esse nível de controle. Um outro Rafa, fator... Sim, claro. Desculpa interromper, você pode voltar um pouquinho lá naquele naquele gráfico 1 antes. Isso é importante para os nossos clientes, que eles saibam que esse gráfico ele mostra muito como é que está a realidade, do acesso ao web hoje. Então, se você olhar para o risk level, páginas de risk level entre 8 e 10 são páginas que a gente já conhece que vão ser bloqueadas nas soluções de proxy ou nas soluções que vão estar bloqueando essas páginas web. A gente já conhece essas páginas, Entre 1 e 3, 1 e 4, são páginas que a gente já conhece também, que são páginas liberadas, são páginas, por exemplo, que você vai colocar como entertainment, são páginas que os usuários já estão acostumados a acessar.
Agora, existe uma lacuna que é muito perigosa, que está entre 4 e 7, que são páginas que estão na lista, né, de páginas que podem ser acessadas, liberadas nas ferramentas, mas são páginas também que você às vezes não sabe o que tem. Então, nisso é que o isolation entra também como valor agregado. Então, essas páginas, elas são interessantes a serem isoladas, porque são páginas que têm uma periculosidade possível, tá? Então, como você comentou, lógico, tem usuários como VIP, usuários de alta liderança, que geralmente a gente coloca esses usuários para poder isolar de forma total, né, todas as páginas, para que eles não tenham nenhum problema, né, que são pessoas VIP, são usuários VIP, mas tem também grupos que possuem uma carga menor de risco e que a gente pode utilizar a parte de isolamento para poder isolar não a totalidade de todo esse tráfego, mas trabalhar junto com o risk level dentro da solução para que somente páginas com risk level entre 5 e 7, por exemplo, sejam isoladas para um grupo específico ou para usuários específicos. E é claro, um outro valor muito agregado da parte de isolamento e da solução de proxy é que com esse risk level a gente também trabalha com páginas que são comprometidas. Então posso dar um exemplo aqui. Há um ano atrás, 1 ano e meio atrás, acho que 2 anos atrás, a gente teve um problema muito sério com uma página de acesso muito popular, né? Um portal web que muitas pessoas acessam. E aí, tipo, a gente estava no escritório tal, e às 10 horas da manhã meu telefone começou a tocar, os usuários falaram, Thiago, vocês estão bloqueando tal página, poxa, uma página, o que está acontecendo? E a gente foi ver, né, na nossa ferramenta de inteligência, né, no Intelligence Service, que é justamente a GIN, né, o Global Intelligence Network, que a gente utiliza como inteligência, né, das nossas ferramentas, e a gente conseguiu identificar lá que o risk level dessa página, que sempre foi muito acessível para todos, ela estava com risk level de 10. O que tinha acontecido? Essa página foi comprometida. Então, a nossa solução ajudou os nossos clientes a bloquear uma página que foi comprometida, teve o seu risk level aumentado por causa disso, e era uma página liberada nas políticas, né, dentro da solução de proxy. Então, o isolamento ajuda também a entregar uma camada adicional de segurança também para essas páginas que têm o seu risk level aumentado. Tá? Fechado. Bom, dando sequência aí nesse tema que a gente ia entrar agora, isso tudo acaba também, essa preocupação, né, que o Thiago comentou, também não é só com relação a malwares, mas também com vazamento de dados. Então, algumas páginas, elas não estão ali para disseminar malware, mas sim para poder servir de hospedagem para furto de dados. E tudo isso pode ser correlacionado dentro de uma temática em conjunto com o CASB. Né? Então, endereçando aí a preocupação com o Shadow Data, né, que é o efeito de quando seus usuários estão utilizando aplicações em nuvem e às vezes eles nem têm noção de que aquelas informações acabam, enquanto custodiadas em outra plataforma, podem comprometer a empresa. Então, esse problema de perda de dados sensíveis, acaba tendo uma vertente muito forte nesse problema de Shadow Data, e por isso a gente consegue trazer essa integração do CASB com o nosso proxy, incluindo o DLP. Né? Então, o DLP faz uma dobradinha ali com o proxy para poder inspecionar o conteúdo que os usuários estão trafegando para a internet, e se for uma plataforma de nuvem, a gente tem aí a parte do CASB que unifica todo esse cenário, todas essas preocupações. De 3 soluções, você acaba controlando tudo por um meio só, que seria o proxy. Né? Então, você tem ali os data feeds de inteligência, que o CASB traz para dentro do proxy, onde você vai ter aí os atributos de risco de mais de 23 mil aplicações de nuvem. Você pode fazer com que isso integre as suas políticas de prevenção à perda de dados, e você pode também fazer com que isso integre as suas políticas de controle e acesso à web.
né? Isso tudo, lembrando, essas integrações acabam gerando um valor tão grande, um valor tão importante, que é como se você tivesse uma outra solução agregada, né? Pelo poder da união de duas soluções, ou no caso aqui até de três soluções nesse cenário, como a gente está falando, isso tudo com um background ali de inteligência da DIN, Global Intelligence Network, que o Thiago estava falando, né? Então são todas aquelas informações correlacionadas para gerar o máximo de inteligência possível e no menor tempo possível. Se eu puder adicionar também, vou dar uma boa notícia aqui para os nossos usuários. Volta aí Rafa. Uma funcionalidade que a gente estava batalhando muito com relação à integração de CASB, né? O proxy, ele é um grande integrador, né? Ele serve de porta de entrada para várias integrações, né? E a integração com o CASB está crescendo de uma forma exponencial e sensacional, né? Uma funcionalidade que vai estar entrando agora para a gente nesse começo de ano, nesse próximo ano calendário, né? É a funcionalidade de você poder criar políticas dentro do proxy SG baseado no risk level das aplicações que a gente vê no audit. Tá? Então, na ferramenta de CASB, né, na parte de visibilidade do audit, o audit formula valores de risco, né, para as aplicações. Então, e isso ele é gerenciável, né? Eu posso configurar isso na minha ferramenta de audit com base na verdade do meu cliente, da minha empresa. Então, por exemplo, se para minha empresa é importante que as aplicações que estão trafegando, né, na minha empresa tenham, por exemplo, suporte a ISO 27001, eu posso selecionar na minha parte de visibilidade que essa característica das minhas aplicações são importantes, ou se elas têm que ter esse tipo de suporte. E o que a gente vai conseguir fazer no proxy? Eu vou receber toda essa informação, né, do CASB, e eu vou poder, no proxy, criar uma política dizendo, se eu só vou liberar, por exemplo, para esse grupo, para esse usuário, ou para todo mundo, o acesso a uma aplicação que tenha um risk score a partir, por exemplo, de 70 ou a partir de 80. Então, ele vai pegar essa informação do audit e aplicar no proxy. Então, eu vou conseguir criar políticas no proxy com a inteligência compartilhada da nossa solução de audit, né, da solução de CASB. Tá? É só um adendo aí, um roadmapzinho, né, bacana aí que a gente vai ter a disponibilidade aí para ofertar para os nossos clientes que possuem essas duas ferramentas. Bom, e nessa temática ainda da gente proteger o tráfego que sai, a gente ainda consegue fazer com que exista a integração com o Data Loss Prevention, né? Então, reforçando aquela ideia que a gente estava falando um pouquinho antes, onde a gente vai trazer o tráfego criptografado, independente, né, se esse tráfego é criptografado ou não, para poder sensibilizar aí as nossas políticas com relação à prevenção à perda de dados, independente se é uma aplicação no modelo SAS ou não. Tá? E a gente sabe que grandes executivos, né, pessoas líderes de empresas, são as pessoas mais atentadas contra a privacidade dos seus dados. Então, a gente precisa ter políticas e ferramentas para proteger principalmente essas pessoas, mas também sem descuidar também da maior parte dos acessos, já que essas pessoas são às vezes muito poucas com relação ao staff de uma empresa completo. Você pode trazer regras mais restritas, colocar maiores proteções para esse tipo de pessoa, para esse tipo de cargo dentro da empresa, porque o roubo de dados, o furto de dados realmente, ele é uma ameaça crescente junto com o malware, né? Então a gente vive um cenário aí onde é ameaça para tudo quanto é lado. Então, se você não consegue um arcabouço confiável de uma solução central com diversas integrações, trabalhando em camada, você começa a se fragilizar dentro do seu ambiente. Um outro cenário também é a adoção de uma estrutura
confiável para poder otimizar o tráfego do Office 365, que é um tráfego crescente, né, já que o cenário de migração para a nuvem é um cenário já totalmente em realidade, não é mais uma coisa futurística já há muito tempo, né? Se a gente for colocar aí, já tem um movimento muito forte de cloud há pelo menos 5 anos, né? Um movimento mais sólido, um movimento mais real, e isso tudo aí consegue trazer um pouquinho mais de complexidade para esse cenário, e a gente consegue, dentro da nossa solução, otimizar o controle e a proteção desse tráfego também, com direção, por exemplo, aí, de uma auditoria até do seu Office 365, com junção ao nosso CASM, né? Então a gente fala aí de nuvem para nuvem, a nossa nuvem inspecionando o que passa pela nuvem Microsoft para prevenção à perda de dados e anti-malware também. Aqui eu trago um cenário, deixa eu até já reproduzir todas as animações, porque aqui é uma reformulação que a gente trouxe com relação aos nossos modelos de hardware e a nossa visão de arquitetura. Então, antes, como é que era uma solução de proxy da Symantec? Você tinha o hardware e você também podia colocar esse software base em um appliance virtual. Só que a sua aplicação de proxy, o seu sistema operacional de proxy, ficava associado a um serial. Fosse ele um serial gerado aí para um appliance virtual, ou fosse ele um hardware físico que tinha o seu próprio serial. E essa integração do portfólio Symantec Enterprise Division com a Broadcom trouxe uma integração muito poderosa para a gente, que foi justamente na reformulação dos nossos modelos de hardware. Então, se a gente fizer um deparo aqui, eu tenho boa parte de todas as caixas que a gente possuía, hoje associadas ao modelo de entrada do hardware renovado, graças à integração com a Broadcom. Então, a gente está falando aí do modelo de hardware SSP S410, que tem 4 modelos, pelo menos até por enquanto tem 4 modelos. Então, a gente tem o modelo 10, 20, 30 e 40, e cada um desses modelos tem um aporte de hardware diferente. E aí as associações com os modelos antigos estão aqui, né? Então, um SG S520 corresponde aí a um SSP 41010. E 4 SG S520 corresponde a um 41040. Né? Então, é um depara que traz para a gente a ideia de quanto isso evoluiu. Né? E a gente está falando aqui não somente também de processamento e memória. Antes de você precisar, se você quisesse colocar um adicional de porta de fibra, porta 10G, você também podia. Só que hoje o appliance mínimo já sai com 4 portas 10 GB via cabo, né? E você ainda tem a possibilidade de trabalhar com adicionais, incluindo um adicional de uma dual fiber port de 100 GB. Né? Então, tudo isso, graças aí à integração com a Broadcom, reformulando os nossos hardwares, aumentando aí a escalabilidade que os clientes podem ter com a nossa plataforma. E aí, essa evolução não foi exclusivamente em hardware. A gente também traz uma novidade aqui para essa live, que é justamente a explicação de como esse modelo foi desacoplado. Né? A gente passou a tratar agora o sistema do proxy não mais atrelado a um hardware físico ou virtual. A gente traz a flexibilidade de você conseguir um licenciamento mais simplificado. A gente vai ver nos slides mais para frente que ele se tornou muito simplificado, mas também flexível, porque a gente não está falando mais de ter somente um proxy on-premises ou numa estrutura virtual interna. A gente também está falando de ter isso flutuante. Ou seja, se hoje eu tenho a minha aplicação de proxy dentro de um hardware SSP 410, mas eu quero, por qualquer motivo que seja, colocar essas aplicações de proxy para um host virtual, eu posso. Né? Isso não fica mais preso àquele hardware ou aonde ele foi instalado primeiro. E se eu quiser colocar, por exemplo, numa nuvem,
né, numa nuvem pública, no Google Cloud Platform, no Azure, no AWS, eu também posso, né, ainda tendo a opção do Web Security Service. Agora, o cenário principal é quando a gente entende que tudo isso é realmente, de fato, uma coisa flutuante. Ou seja, eu não preciso mais ficar preso a uma instalação já realizada. Se eu tenho um proxy virtual e eu tenho a necessidade de fazer uma distribuição desses proxies em formas diferentes, eu também posso, por exemplo, licenciar aí um número de cores para dentro das aplicações e trabalhar de forma com que isso não fique preso a um ambiente. Se hoje eu quero o meu proxy todo centrado na nuvem, eu posso. Se eu precisar fazer uma grande modificação, eu não preciso mais adquirir novos appliances. Então, dentro do licenciamento que eu tenho, eu vou fazendo a distribuição que eu necessito, né? Então, essa flexibilização traz um benefício muito grande para os clientes, principalmente com relação à escalabilidade. A flexibilidade faz com que a escalabilidade não incorra em custos, né? Então, isso daí é uma ideia muito forte e pronta para os novos cenários, né? A profusão de cenários de migração de on-premises para a nuvem realmente demanda que isso daqui fosse adaptado, e a gente traz essa novidade aqui para vocês, de que esse foi o formato que a gente trouxe, visando aí realmente fazer com que a flexibilidade seja um ponto-chave da nossa plataforma e que reforçando aí a confiança que os clientes já têm na nossa plataforma, né? A gente tem esse modelo de licenciamento novo separado em duas formas. Uma que é o Enterprise License, que é esse modo flutuante que a gente está falando, e o Node Locked para algumas necessidades específicas, onde por acaso, se o cliente quiser manter a instância de proxy dele associada a um hardware, ele ainda pode, a gente ainda dá essa opção, tá? Mesmo no licenciamento novo. Necessidades específicas podem fazer com que isso seja uma alternativa viável. Então, para abranger os dois mundos, para dar o máximo de flexibilidade, realmente a gente tem um modelo bem dinâmico e a gente tem um modelo mais rígido, se assim o cliente quiser. E aquela parte de simplificação que eu estava comentando é justamente com a possibilidade que a gente tem de mexer na escalabilidade sem aumentar a complexidade, né? Então, se a gente for parar para pensar, antes, no modelo antigo, a gente tinha aí um hardware de proxy, que instalava um sistema de proxy nele, e você colocava ali uma série de componentes que traziam toda a inteligência da solução, né? E se você precisasse crescer essa topologia, aí você fazia uma nova aquisição de hardware, você fazia uma nova aquisição do software base e você ia compondo aquele sistema ali, equiparando ele à sua topologia. Isso tudo se tornava muito complexo. Então, hoje, a simplificação ocorre do ponto de vista que, com o licenciamento básico da plataforma, que a gente chama aí de Enterprise License, você já tenha todo aquele arcabouço de sistema operacional, componentes básicos e inteligência básica, né? A gente ainda tem a possibilidade de incluir uma inteligência mais avançada com data feeds do CASB, que foi aquilo que o Thiago explicou. Também a possibilidade de trazer aí geolocalização, níveis de risco, e também a parte de Web Isolation. Então, você vai compondo esses itens, mas o básico, né, já está entendido dentro do standard, do modelo standard. E eu estou falando só do proxy? Não, eu estou falando também de outra aplicação também conhecida, que é o Content Analysis e o Malware Analysis, né? Então, ele também tinha uma determinada particularidade dentro da arquitetura, que você precisava também licenciar o hardware, também o software básico, e agora a gente simplificou, né? Então, para o cliente que precisa de uma instância de Content Analysis para poder fazer a inspeção de malware do seu tráfego,
Com o motor Symantec ela já pode, se ela precisar incluir um segundo, um Duo AV ou até uma outra inspeção de um outro fabricante dentro dessa plataforma, ela pode, isso fica como um adicional disponível, né? Então, e a parte de sandboxing também vai adotar esse mesmo padrão. A gente está com isso em roadmap aí já para o começo do próximo ano, primeiro semestre. A gente ainda precisa de uma data definitiva, mas a ideia é que a gente consiga trazer a simplificação para esse cenário, para facilitar os nossos clientes com que eles mantenham a sua proteção, mas que atendam os novos desafios da distribuição física, né? Da distribuição física que está se tornando uma distribuição lógica aí pela alocação de recursos em nuvem, em locais muito dinâmicos. E para a gente ilustrar aqui como é que isso funciona, então a gente tem as nossas instâncias de proxy com uma identificação, e essa identificação não fica mais amarrada à identificação do hardware, né? Então a gente tem o nosso proxy, as nossas aplicações de proxy, que podem estar alocadas hoje num hardware, e depois, se você precisar fazer qualquer alteração de tirar isso de um hardware SSP para um ambiente VMware, para um ambiente hypervisor, ou até mesmo uma instância de nuvem, numa AWS, numa Azure, numa Google Cloud, isso é possível, né? Então a gente tem a capacidade de fazer isso, mas não somente. A gente pode, por exemplo, ter um appliance de proxy que tem uma configuração ali com 4 CPUs, 16 GB de RAM, e se eu precisar expandir esse aporte de hardware, eu não preciso fazer muita coisa. Eu só informo que o modelo agora é um pouco maior, e eu tendo isso licenciado, sem problema nenhum. Eu tenho aí a minha topologia, lembrando de forma escalável e flexível, né? Isso é extremamente importante. E mesmo se a gente for imaginar um cenário onde eu tenho essas aplicações atreladas no hardware, eu ainda tenho a opção de não atrelar a um hardware SSP, se assim não for desejável. Você pode trazer isso para um cenário virtual, lembrando que as aplicações Content Analysis também seguem o mesmo modelo. Então, se eu precisar fazer com que isso esteja dentro de um cenário totalmente virtual, sem qualquer associação com o hardware nosso, também é possível. Então, eu tenho os meus proxies virtuais com deployment aí feito em ambientes de, por exemplo, VMware e outros virtualizadores, independente do hardware. Então, a gente realmente desassociou a solução de dentro do hardware. Não é uma coisa que era uma inflexibilidade que acabava atrapalhando um pouco na escalabilidade e na flexibilidade. A gente fez essa mudança justamente para reformular essa ideia. Então, tudo isso, todo esse arcabouço de soluções, todo esse portfólio integrado, reforça a ideia que a gente estava falando mais cedo, de atendimento aí dessa nova tendência, que é o Zero Trust Network Access, associado aí ao modelo framework SaaS. Todo o nosso portfólio converge para essa ideia, pelo nível de integrações que possui, né? Então, toda essa inspeção de conteúdo, toda essa tecnologia de inteligência cibernética trazida ali para o conhecimento do cliente, para fazer com que ele tome a melhor decisão de proteção e otimização do negócio dele, né? Então, tudo isso compõe aí o nosso portfólio dentro desse framework. A gente queria trazer um pouco dessa visão, um pouco expresso ali, o Thiago trazendo alguns detalhes, a gente explicando um pouco a ideia macro de como é esse modelo. Thiago, você gostaria de colocar mais alguma coisa? Eu acho que o que muitos clientes pediam desde a época, né, WCoach, eu venho do WCoach e a gente passou por muita coisa aí, por muitas mudanças, muita migração. E essa mudança, né, de flexibilidade de arquitetura, de escalabilidade, mudança de hardware,
isso tudo foi, né, a gente está endereçando isso a pedido dos nossos clientes e também por uma iniciativa desses clientes de falar assim, poxa, eu precisava ter um modelo flexível, né, de solução, onde se eu quiser eu colocar num hardware, né, a minha licença, se eu quiser colocar num hardware, eu coloco. Se eu quiser subir uma VM com a mesma licença, eu posso. Se eu quiser pegar essa licença e ir para a nuvem, eu estou migrando para um GCP, eu estou migrando para um AWS, e eu quero usar a mesma licença que eu tenho do proxy, eu não preciso comprar mais nada, eu pego a minha licença, subo um serviço lá na AWS e eu uso esse cara. Então todas essas mudanças vêm de encontro como resultado de requisição dos nossos clientes e também dessa nova diretriz aí de ida para a nuvem. Tá? Eu sei que vão existir com certeza muitas perguntas, muitos questionamentos, e eu queria deixar o time de engenharia à disposição, tanto da Abrasoftware como dos seus clientes, para que nós possamos trabalhar juntos aí num novo modelo, né, de venda de proxy, de implementação, para endereçar a necessidade desses nossos clientes. Eu sei que a gente não colocou tudo aqui, tem muitas outras coisas mais detalhadas do proxy, né, e de todas as suas integrações, mas mais uma vez me coloco aí, coloco o time de engenharia à disposição para poder ajudar em qualquer arquitetura aí, e agradecer mais uma vez a oportunidade para a Abrasoftware desse tempo nosso aqui. Então, acho que agora é abrir para as perguntas, né? Para que a gente possa aí ajudar no que for necessário. Excelente, Thiago. Se tiver alguma pergunta. Excelente, Rafael. Queria agradecê-los pela apresentação. Que timaço, hein? Apresentação excelente, muito boa. Já acompanhava os produtos Symantec, mas confesso que eu estou impressionado como a Broadcom, agora com vocês, tem trazido essas novidades para o mercado. E é como eu comentei em uma das nossas primeiras lives. Acho que o investimento em segurança, ele continua, né? Principalmente nessa parte de pesquisa, desenvolvimento. Então, essas integrações são importantes para levar para a nossa base e para clientes que estão chegando também. Bom, eu vou passar a palavra aqui para o Luiz Fabiano. Nós tivemos bastante interação no chat. Ele vai repassar algumas perguntas para vocês. A gente ainda tem aí 8 minutos de live. Então, também repasso aos nossos clientes, aos nossos telespectadores, para que possam fazer mais perguntas, as que a gente não conseguir responder dentro do tempo hábil. Depois a gente entra em contato por e-mail. E também ficamos à disposição para que vocês nos consultem para marcar uma reunião, para entender melhor sobre a solução. Essa aqui não é a última live, então essa aqui é só o início de uma série de eventos que a gente vai fazer com a Broadcom. Muita novidade em 2021, então fiquem atentos. Estou repassando aqui para o Fabi e é contigo, tá? Legal, Anderson, obrigado. Em primeiro lugar aqui, parabéns para o Rafael Gonçalves, parabéns para o Thiago Lousada. Né? A gente teve esses 2 últimos dias aqui com um tema tão importante, cybersecurity, né? A busca do Zero Trust. E ontem, né, iniciado pelo Bruno, gerou uma expectativa grande para hoje também, e aí tanto o Rafael quanto o Thiago mantiveram a régua elevada aqui, pessoal, parabéns aí pelas apresentações. A gente tem aqui sim, Anderson e time, algumas perguntas no nosso chat, agradeço os clientes aqui por interagirem com a gente. Eu vou ler aqui a primeira pergunta, tá? A pessoa se logou como anônimo, mas é uma pergunta interessante. Ele quer saber o seguinte: as mudanças em licenciamento já ocorreram ou ainda estão em transição? Excelente pergunta. Na verdade, as mudanças no licenciamento para proxy, proxy reverso e o WAF, que é tudo dentro dessa plataforma, né, do SGOS, que é o sistema base do proxy SG, elas já ocorreram, tá? Tudo isso que a gente mostrou aqui. O Content Analysis e Malware Analysis, eles estão caminhando, o Content Analysis com um pouquinho menos de tempo, mas o Malware Analysis vem aí para o próximo ano, e tudo isso já está disponível, né? O Content e o Malware Analysis que vai demorar um pouquinho mais.
Perfeito, Rafael, excelente, excelente. Quando a gente tem a mudança de arquitetura, a preocupação, né, de integração com os ambientes em nuvem, isso começa a gerar algumas dúvidas, principalmente em relação também a licenciamento. Tem mais uma pergunta aqui, a pessoa não se identificou, mas é uma pergunta importante, interessante, tenho certeza que ela vai endereçar alguns cenários de outros clientes também. E ele quer saber, quem já possui a tecnologia Symantec Web Gateway, precisa alterar alguma configuração em função do novo modelo de licenciamento? Também uma pergunta atrelada aqui a licenciamento. Não relacionado à configuração, né? Mas a gente precisa que as plataformas de proxy que hoje já estão em execução precisam estar em basicamente 2 modelos, né? Que para quem tem a versão 6.7, tem que estar no mínimo no release 6.753 para cima, e para quem tem a versão 7.2, precisa estar pelo menos no release 7.2.2, né? Então basicamente são essas os 2 requisitos, né? Um para uma versão, outro para outra, porque os clientes estando com a sua caixa de proxy, com o seu appliance de proxy, nenhuma dessas versões ou acima dessas versões, ele já pode aí converger para esse licenciamento, para esse modelo de licenciamento novo, se ele assim desejar. Os novos hardwares, né, o SSP 410, eles sim precisam de uma aquisição para poder haver esse incremento, mas o licenciamento em si, ele não depende de você adquirir o hardware, como a gente estava falando aqui, dada a flexibilidade de você poder colocar numa nuvem ou dentro do seu próprio ambiente de virtualização. Perfeito, Rafael, muito bom, excelente. Tem uma outra pergunta aqui, também usuário, aqui o Eduardo, obrigado Eduardo pela pergunta, por interagir com a gente. É uma pergunta um pouco mais técnica, tanto para o Rafael ou para o Tiago, e ele quer saber o seguinte, para usuários remotos sem VPN, é possível proteger o tráfego de internet? Como isso é feito? Bom, essa proteção ela é possível, tem que considerar todas as nuances de arquitetura do cliente, qual é a viabilidade que ele tem aí de gerenciar esse dispositivo, mas o WSS entra aí como uma ferramenta que pode trazer a pessoa lá de onde o Judas perdeu as botas, a gente consegue fazer com que esse usuário possa ser protegido, inclusive com uma topologia híbrida entre o modelo de proxy dentro de casa, né, no on-premise, dentro de toda aquela flexibilidade que a gente apresentou, mas a gente também tem uma integração possível entre proxy e WSS. Né? Então você vira gerência para um lado específico, mas você unifica as políticas. Né? Isso é possível. E aí você não precisa adequar regras diferentes para quem nunca vai na empresa. Você pode ter uma administração única desse controle. Isso, lembrando que toda essa arquitetura híbrida, ela está muito voltada ao que a gente falou hoje, ao que a gente falou ontem, sobre a nossa arquitetura de SaaS, tá? Então, você viu lá que tipo, os clientes, para poder sair das suas máquinas, para conseguir acessar um ambiente seguro, nós temos várias soluções, como Endpoint, como WSS Agent, como um chaining no Proxy SG, conexões, por exemplo, de VPN IPsec para as nossas soluções. Aí lá dentro do WSS, a gente, se for para a nuvem, a gente vai ter também uma outra camada de inspeção e outras soluções de integração, como o DLP, como o Isolation, como o CASB, para tratar, por exemplo, o tráfego que vai por dentro das web applications, trabalhando com DLP para poder evitar o vazamento de informações, trabalhando com o Secure Access Cloud para poder disponibilizar para esses usuários que estão utilizando a VPN recursos que são próprios de data centers privados ou que são das aplicações que são privativas, que a gente, por exemplo, que o usuário não poderia acessar conectado numa VPN, e aí ele acaba utilizando essa ferramenta que está muito voltada a Zero Trust, né, que é o SAC, e integrando todas essas soluções e fornecendo para os usuários o mais seguro dos mundos. Né, tanto desde quando o tráfego sai da máquina dele até acessar o dado que ele precisa de forma segura, tanto on-premises quanto na nuvem. Excelente, Tiago, excelente, Rafael.
Ótimo. Pessoal, quando o tema é interessante, gera essa discussão, geram várias dúvidas, isso é ótimo. Mas até para poder respeitar aqui o nosso tempo, eu vou fazer mais a última pergunta. As perguntas que a gente não conseguiu ler aqui ao vivo, nós vamos encaminhar para o Thiago, para o Rafael. Peço a gentileza aqui que eles respondam para a gente encaminha para todos vocês, sem problema nenhum. Mas eu vou fazer aqui a última pergunta, a pergunta da Sabrina Costa. Obrigado, Sabrina, pela interação. E ela quer saber o seguinte, como está hoje a comercialização do Content Analytics e o Malware Analysis em conjunto ao Proxy SG? O CAS é uma ferramenta que a gente já está entrando junto com essa nova plataforma do ISG, né, essa nova licença que é flexível. Tá? Ele já vai ser suportado pelo hardware, né? Pelo hardware novo, o SSP S410, já agora no começo do ano. E assim, as novas cotações que a Broadcom já está fazendo para esses projetos já são do modelo novo. Então a gente já tem uma expectativa de estar entrando com esse novo modelo, tá? Tanto que a gente não está mais ofertando os modelos antigos, que você tinha que ter um appliance específico para poder tratar o CAS, ou o CASMA, né, que seria o CAS mais o sandboxing. O único licenciamento que ainda não entrou é o licenciamento do Malware Analysis, tá? Que é a parte de sandboxing junto com o CAS. Então, o Proxy e o CAS, a gente já vai ter a disponibilidade agora no começo do ano. Tá? O único que vai demorar um pouquinho é a parte de sandboxing para poder entrar junto dessa mesma arquitetura e licenciamento que a gente explicou aqui na live, tá? Mas assim, se tiverem alguma dúvida com relação à arquitetura, à disposição, né, ao licenciamento, entre em contato com a gente está aqui disponível para poder trabalhar junto com vocês e entregar a melhor forma possível aí da solução. Excelente, Thiago. Fica aqui a expectativa desse breve lançamento, muito bom, muito bom. Bom, pessoal, com isso aqui eu passo a palavra para o Anderson, agradeço as perguntas, a Sabrina está agradecendo aqui, excelente apresentação, obrigado, pessoal, obrigado por terem ficado com a gente aqui até o final. Passo a palavra aqui para que vocês deem as suas considerações finais e a gente encerra a nossa live. Pessoal, obrigado. Obrigado, Luiz. Queria agradecer novamente aqui ao Thiago e ao Rafael, realmente um conteúdo enriquecedor, cheio de detalhes, parabéns, pessoal. Agradecer também ao time de Academy, que é liderado pelo Luiz Fabiano e a Marcela, e a todos os nossos clientes. Ontem tivemos uma interação muito boa, um grande público, hoje novamente. Então, isso mostra a força da Abrasoftware, a força dessa parceria com a Broadcom, e a gente vai acelerar ainda mais. Então, esse é o nosso principal objetivo, é um dos nossos principais parceiros em segurança, para não dizer o principal, né? Já que nós somos ainda o principal parceiro da América Latina. Então, a mensagem é, vem mais coisas boas por aí. Aguardem. Obrigado, pessoal, e tenham um ótimo dia. Bom, gente, agradecer ao staff da Abrasoftware, ao convite para essa live, agradecer a participação de todo mundo e desejar um bom final de ano para todos aí. Muito obrigado. Bom, queria agradecer ao tempo, a disponibilidade, a Abrasoftware por ter aberto essa oportunidade, né, da Broadcom poder explicitar aqui, apresentar para todos os seus clientes essas mudanças tão importantes que a gente está tendo nas nossas soluções. Lembrar que a Broadcom, sim, investe muito em tecnologia, investe muito em desenvolvimento, né, aquela cultura do crescer, né, a solução, do desenvolver na solução. A Broadcom, ela também tem uma iniciativa muito forte com relação a isso, e aí é o resultado aí de mudanças e a evolução da ferramenta, que ela nunca para. Eu queria agradecer mais uma vez a Abrasoftware, queria agradecer ao Rafael, ao Bruno, que estão fazendo ótimas apresentações, e por favor, mais uma vez, coloca o time de engenharia todo da Broadcom à disposição para ajudar em qualquer demanda que vocês precisem. Muito obrigado aí, stay safe, stay secure. Perfeito, Thiago e time, excelente. Em nome da Abrasoftware, mais uma vez, muito obrigado a todos, um excelente restante de dia e até a próxima live. Grande abraço, pessoal. Até mais. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.